Vamos dar início ao nosso quinto vídeo sobre aprendendo Spring. Nesse vídeo, vamos discutir como remover o Spring Boot das nossas aplicações criadas até agora, usar o CDI do Java, da especificação Java, e como ler um arquivo de propriedades utilizando o framework Spring. Até agora aprendemos as seguintes anotações e suas utilidades. Hoje vamos aprender e conhecer as anotações da especificação 330, que define o CDI na plataforma Java. Então, nessa tabela, nós temos a correlação entre a anotação do Spring e a anotação utilizada pela especificação Java. Observe, Auto-Wired vai se transformar em Inject, Component em Named, Scope mantém como Scope, Scope Singleton, possuímos uma anotação denominada Singleton na especificação Java, e o Qualifier do Spring também pode ser substituída pelo Named da especificação JSR. Além de substituirmos as anotações pela especificação, vamos também modificar o nosso projeto para utilizar as anotações padrões. Então, vamos remover o Spring Boot e adicionar o Java Inject, Spring Core e o Spring Context. Vamos ao exemplo. O primeiro passo vai ser remover o Spring Boot. Vamos ter que alterar o arquivo POM do Maven para indicar quais pacotes utilizaremos. Vamos retirar o Spring Boot Starter das dependências e adicionar a dependência Java Inject. Melhor referência das dependências no MVN Repository. Vamos pesquisar Java Inject. Copiamos a dependência. Adicionamos no nosso POM. E faremos o mesmo com o Spring Core e o Spring Context. Não vamos nos prender a uma versão do Spring Core. Faremos o mesmo com o Spring. Próximo passo é utilizar a especificação JSR. De acordo com o quadro, vamos pegar algum dos exemplos que já trabalhamos. Vamos trabalhar em cima do pacote Spring Scope. Então, @component vai se transformar em @named wired inject. Observem que ele importa o JavaX. E na classe JDBC, agora tenho as duas classes com as anotações do JavaX ou JavaX. Criar a aplicação.
Observe que eu mantive aqui a anotação do Spring Boot e vamos verificar o que acontece se eu tentar executar. Como eu retirei o Spring Boot da minha especificação do Maven, eu tenho um erro de execução. Vou alterar agora o código para trabalhar com a especificação JSR. A primeira anotação é o configuration. Estou indicando que essa classe é uma classe de configuração da minha aplicação. Vamos verificar a execução. Ainda estou com erro. Por quê? Porque o contexto da minha aplicação também estou utilizando uma classe Spring Application. Nesse caso, vou ter que alterar para a seguinte classe. Annotation config application context. Então, o contexto da aplicação, eu utilizarei esta nova classe no nosso dicionário. Annotation config application context. Quando eu executo, ainda tem um erro. Então, se observarmos, está sendo gerado um erro de log. Vamos adicionar, então, a biblioteca de log da Apache. Apache Commons Login. Capturamos. Tá? E a nossa aplicação funcionou. Ainda estamos com um warning aqui. Temos agora uma aplicação rodando com a especificação JSR 330. A aplicação não usa mais o Spring Boot Application, mas Configuration e o Component Scan. Vamos comentar o Component Scan para verificar o comportamento. Observem que não basta só a configuração, mas também o Component Scan para identificar as dependências e os bins. Principais alterações: as anotações da especificação, substituir Spring Boot Application por Configuration e Component Scan, e o uso agora do Annotation Config Application Context, para capturar o contexto da aplicação. Uma outra utilidade do Spring é trabalhar com arquivos de propriedades. Então, se eu vou trabalhar com algum arquivo de propriedades da minha aplicação, como um endereço de um servidor, um login, uma senha, o que é comum colocarmos em arquivos de propriedade, para o Spring basta, além da criação do arquivo, sabermos como identificar o arquivo através de uma anotação property source e associar a propriedade do arquivo ao objeto através do value, indicando qual propriedade você quer linkar do arquivo para o objeto. Vamos a um exemplo. Neste exemplo, vou criar um arquivo dos meus resources. Other. Vou chamar de app properties.
criei 3 propriedades: name, login e password. Próximo passo, vou criar uma classe. Essa classe vai ser gerenciada. Criar 3 propriedades relativas às propriedades do arquivo. Propriedades de get. Agora vou linkar cada propriedade do objeto a uma propriedade do arquivo, através da anotação value. Possui essa sintaxe e o nome da propriedade. Vamos agora utilizar estas propriedades. Vou copiar a aplicação CDI para criar uma nova aplicação. Aplicação Properties. E vou identificar qual é o arquivo de propriedades que ele vai trabalhar, através de mais uma nova anotação, que é o Property Source. Onde eu indico o arquivo de propriedade. Esqueci de colocar no pacote a classe anterior. Vou colocar no mesmo pacote da aplicação. E vou imprimir as propriedades como uma maneira didática. Pronto. Tenho agora as propriedades lidas de um servidor. Apareceu aqui um pequeno erro. É errado server para name. Vamos executar. E listamos as propriedades do arquivo de uma maneira bem simples, usando Spring. Utilizando value e na aplicação sinalizando a fonte do arquivo. Com isso, a nossa tabela de anotações fica, de certa forma, completa para este primeiro contato com o Spring. Já temos capacidade de gerenciar dependências, de criar componentes, de ler arquivos de propriedades, de identificar as suas propriedades, como também utilizar as anotações da especificação Java para CDI. Espero que tenham gostado deste vídeo e com isso finalizamos o nosso curso de Aprendendo Spring utilizando anotações. No nosso próximo e último vídeo, veremos como realizar a configuração do Spring sem o uso de anotações, mas através de arquivos XML. Deixe o seu curtir e assine o nosso canal para ter acesso às novidades e aos próximos cursos que iremos disponibilizar. Obrigado e até a próxima!